como investir na bolsa de valores, escolher as melhores empresas e ter uma boa rentabilidade. Nesse vídeo eu vou falar sobre os principais indicadores que as empresas possuem para você fazer um bom investimento. Fazer um bom investimento você precisa analisar indicadores de preço, indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento, indicadores de crescimento. Todo esse arcabouço embasarão os seus investimentos e, consequentemente, embasarão a rentabilidade que você vai ter ao investir numa ação e na bolsa de valores. Eu vou falar dos principais, mas esses que eu vou falar precisam fazer parte da sua análise. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal, que eu tenho um e-book especificamente voltado para a análise desses indicadores financeiros. Eu separei quase todos os indicadores financeiros, separei por conceito, fórmula de calcular, exemplos práticos. Eu fiz toda uma metodologia voltada para ajudar vocês a analisar todos os indicadores num lugar só, condensado, e você não precisar ficar olhando vídeo por vídeo, procurando pelos indicadores que vocês querem analisar naquele momento. Basta adquirir o e-book, que eu vou deixar aqui o link na descrição, e você vai ter tudo num lugar só, bem explicado e com uma metodologia de aplicação prática. O primeiro indicador que eu vou falar é o PL, que é o preço sobre lucro. Esse indicador, ele te passa duas dimensões. A primeira dimensão é, como ele é uma relação preço e lucro, significa que é o quanto que o mercado está pagando pelo lucro da empresa. Se o mercado está pagando mais, se o mercado enxerga mais valor naquele lucro da empresa, o PL ele tende a subir. Se o mercado não enxerga tanto valor naquele lucro, não enxerga tanta qualidade, o PL tende a descer. Quanto mais o mercado pagar pelo lucro da empresa, maior será esse indicador e, consequentemente, mais cara tende a estar a ação. A segunda dimensão, ela deriva dessa primeira. Porque se o mercado paga muito pelo lucro da empresa, significa dizer que ele vai levar mais tempo para recuperar aqueles investimentos. Concorda? Então a segunda dimensão é em quanto tempo você vai ter o retorno dos seus investimentos mantido o lucro atual da empresa. Se uma empresa ela tem um PL de 10, significa dizer que você, ao investir naquela empresa mantido o lucro atual, você vai ter o retorno em 10 anos. O mercado ele considera o número 10 como referência. Acima de 10 a ação tende a estar cara, abaixo de 10 a ação tende a estar barata. Mas por que não é exatamente isso? Porque você precisa analisar primeiro o PL histórico da empresa, o quanto que historicamente esse PL ele variou. Você precisa analisar o comparativo entre empresas do mesmo segmento. Se você vai olhar Itaú, você precisa analisar Banco do Brasil, você precisa analisar Santander, Bradesco, entre outros. Se você vai olhar Magazine Luiza, você olha Arezzo, você olha Casas Bahia e por aí vai. Então você precisa analisar, além daquele indicador da empresa, o histórico dele e comparar com outras empresas do mesmo setor para você ter de fato a referência, se a empresa está cara ou se ela está barata. Vamos falar agora sobre o P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial. É o quanto que o mercado está pagando pelo patrimônio líquido da empresa. Essa é a relação de preço de mercado e patrimônio líquido, P sobre VP. Se o mercado está pagando mais pelo patrimônio líquido da empresa, a ação tende a estar cara, porque tanto o PL quanto o P sobre VP são indicadores de preço. O mercado ele adota esse P sobre VP como referencial o número 1. Se o P sobre VP está acima de 1, significa dizer que a ação ela está sendo negociada com sobrepreço. Em tese, ela está cara. Se ela está 1, significa que o mercado está pagando exatamente aquilo que vale o patrimônio líquido da empresa. E se está abaixo de 1, significa que, em tese, a ação ela está subvalorizada. O mercado está pagando menos por aquilo que, de fato, a empresa vale. Que disse que ia mudar melhor, já estava bom. Disse que ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Mais uma vez, assim como o PL, você precisa analisar o P sobre VP histórico da própria empresa e você precisa comparar o P sobre VP com empresas do mesmo setor, para de fato assim você ter uma noção se a empresa está cara ou se ela está barata.
O mais importante que vocês pensam é PL e P sobre VP, eles são indicadores que não podem ser analisados somente. Você precisa analisar todos esses indicadores em conjunto para formar o seu convencimento, se você investe ou não em determinada empresa, ou se vale a pena ou não você colocar o seu dinheiro lá. Seguindo nos indicadores de preço, vamos falar agora do Enterprise Value sobre EBITDA, esse palavrão. É o valor da empresa sobre EBITDA, que o EBITDA é o quê? A geração de caixa da empresa. O valor da empresa é o quanto que o valor de mercado da empresa como um todo. Então você tem a relação entre o valor de mercado, ou seja, as oscilações de mercado do valor da empresa, com a geração de caixa dela. Se você tem uma empresa que gera muito caixa, essa geração de caixa tem de sobrepor ao valor da empresa, pelo menos em um determinado período de tempo, porque o mercado ele irá ajustar o valor da empresa no futuro conforme essa geração de caixa. Assim como o PL, assim como o P sobre VP, quanto maior for o Enterprise Value sobre EBITDA, mais cara tem de ser a ação. Quanto menor, mais barato. Vamos entrar agora nos indicadores de crescimento, que é o CAGR de receita e o CAGR de lucro. Vai estar lá escrito lá, CAGR de 5 anos de receita, CAGR de 5 anos de lucro. Aí vai estar um indicador, 10, 12, 15% a depender da empresa que você olhe. O que isso significa? Que para sair da receita de, por exemplo, 2019, para chegar na receita de 2024, aquela empresa ela cresceu em média 20% ao ano durante esse período, durante os últimos 5 anos. É o crescimento médio anual para sair da receita inicial e para chegar na receita que está reportando agora. Quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, não é verdade? Ó. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchai, aqui, ó. Tum. Vamos para o nosso próximo indicador. Vamos falar, acho que do indicador que todo mundo gosta, o preferido, Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? É a relação do quanto que a empresa pagou de dividendo nos últimos 12 meses com o preço da cota que está sendo negociado no mercado. Por exemplo, se a empresa ela pagou R$ 5,00 de dividendo por cota e a ação ela custa R$ 100,00, então ela tem um dividend yield de 5%. Quanto maior for esse dividend yield, em tese, melhor, porque a empresa ela distribui mais dividendos. Mas por que você precisa analisar esse indicador com cuidado? Porque se a empresa ela distribui muito dividendo, você tem duas dimensões. A primeira dimensão ela não tem muitos projetos para investir. É uma empresa muito grande, é uma empresa já estabilizada. Então, como ela não tem muito mais para onde crescer, ela distribui parte do lucro dela em forma de dividendo. Então, esse dividend yield será maior. Se a empresa ela não tem muito mais para onde crescer, então você enxerga que a rentabilidade dela também não será muito grande, correto? Passa a dimensão positiva, porque você vai receber mais dividendos, mas passa a dimensão negativa de que você não vislumbra um crescimento muito forte para ela. Só que, se a empresa ela também tem um dividend yield baixo, passa as dimensões ao contrário, não é? Se ela distribui pouco dividendo, você quer dizer que a empresa está segurando parte do seu lucro para investir em novos projetos, em novas aquisições e com isso crescer, se estabilizar no mercado, ganhar market share e assim, quando ela diminuir o seu crescimento, ela vai distribuir mais dividendos. Em contrapartida, você vai receber menos dividendos. Você precisa escolher. Ao montar a sua carteira, você pode escolher em montar uma carteira com mais ações que pagam dividendos e com ações que pagam menos dividendos. Porque você espera montar uma carteira com uma rentabilidade de dividendos, mas também uma rentabilidade de crescimento. Associado ao dividend yield, você tem o payout, que é o quanto que a empresa está distribuindo do seu lucro líquido na forma de dividendo. Se uma empresa tem um payout de 50%, significa que ela distribui metade do seu lucro na forma de dividendo. Se ela tem um lucro líquido de 1 milhão e distribui 500 mil de dividendo, o payout dela é 50%. Quanto maior for o payout da empresa, maior será o dividend yield. Mas aqui é preciso tomar um cuidado. O payout você quer que ele esteja abaixo de 100%. Porque se uma empresa ela distribui mais de 100% do seu lucro líquido, significa dizer que ela está queimando caixa para manter um dividend yield alto. E isso não te interessa. Porque há uma relação entre dividendo e valor da empresa. O valor de mercado da empresa. Existe uma fórmula de Gordon. Então, quanto maior for o dividend yield, maior tem de ser o valor da cota.
porque a relação é direta. As empresas, elas podem, não estou dizendo que fazem, mas elas podem elevar artificialmente esse dividend yield para o valor de mercado da cota subir. E aí você tem diversas outras consequências internas da empresa. Preste bem atenção, procure empresas que tenham um payout abaixo de 100%, procurem dividendos de qualidade. Vamos falar agora de um indicador de rentabilidade, que é o ROI, Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. Ele mede o quanto que a empresa consegue gerar de lucro com o próprio patrimônio líquido que ela tem. Quanto maior for esse indicador, melhor. Significa que a empresa ela consegue utilizar o seu patrimônio de forma eficiente para gerar lucro, tanto para ela, para crescer, quanto para seus acionistas, entregando rentabilidade e dividendos. Então, se uma empresa ela tem um lucro de 100 milhões e ela tem um patrimônio líquido de 500 milhões, ela vai ter um ROI de 20%. Só que, mais uma vez, para você analisar se esse ROI é de fato relevante, analise o ROI histórico da empresa e analise também o comparativo com as outras empresas do mesmo setor. O próximo indicador que eu vou falar agora é o dívida líquida sobre EBITDA. Esse é um dos indicadores mais importantes de endividamento que você pode analisar. Ele faz uma relação entre a dívida líquida de uma empresa e a geração de caixa dela, o EBITDA, que você já sabe. O que é a dívida líquida? É a dívida bruta da empresa menos o caixa. O que sobra é a dívida líquida. Você faz uma análise entre o endividamento total da empresa, o caixa que ela possui e o que sobra é aquele endividamento que de fato ela precisa buscar com a sua geração de caixa, que é o EBITDA. Como é uma relação de endividamento e geração de caixa e eficiência operacional, você já sabe que quanto maior for esse indicador, pior. Porque quanto maior for esse indicador, significa que a empresa ela tem um endividamento muito maior com relação à sua eficiência operacional, à sua geração de caixa. Em contrapartida, se esse indicador for menor, significa dizer que a geração de caixa dessa empresa ela é muito mais eficiente do que o seu endividamento, o que te dá uma tranquilidade. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Não é porque você tem uma dívida que isso seja ruim, muito pelo contrário, porque você tem uma fórmula chamada WACC, H Average Capital Cost, que você tem um benefício fiscal a depender do seu endividamento. Só que isso possui um limite. Uma empresa ter dívida é positivo para ela porque ela reduz a base de incidência desse imposto, a base de cálculo. Só que quando o endividamento ele passa de um determinado ponto, passa a ser prejudicial para a empresa. Analise com cuidado esse indicador. Analise o histórico da empresa, como todos, né? O comparativo entre outros indicadores. Mas mesmo assim, mesmo o indicador atual, por exemplo, se ela tiver uma dívida líquida sobre EBITDA muito grande, olhem com cuidado para essa empresa, principalmente o setor que ela está inserida. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a fazerem melhores investimentos, a selecionarem melhores empresas e, consequentemente, ganharem mais dinheiro e rentabilidade na bolsa, seja na forma de dividendos, seja na forma de valorização da sua carteira. Eu realmente quero ajudar vocês a ganhar dinheiro e, com a educação financeira, conseguir a independência de vocês. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e valeu!